São as imagens que estão chegando. Atenção, essa imagem é ao vivo, tá bom? Ao vivo a imagem que está chegando. Isso é dentro do território da Cisjordânia, uma cidade ou uma região chamada Ramallah. E fica, por exemplo, de Jerusalém a aproximadamente 16 quilômetros. Jerusalém, que já fica dentro do território israelense, a 16 quilômetros desse local de Ramallah. Vamos aqui entendendo então essa imagem que está chegando. Ó, vejam ali que eles estão fazendo uma barricada. Vocês estão vendo mais abaixo da imagem? Você tem pessoas, né, Derla Cardoso, com o rosto vendado, também tem mulheres, tem integrantes da imprensa, as pessoas que estão ali em punho com a bandeira da Palestina e também eles que estão fazendo toda essa barricada mesmo, né, Derla? Você pode explicar para a gente, por favor, o que mais a gente vê nessa cena? Bom dia, Elisa. E para quem acompanha o Live CNN, pois é, essa é uma demonstração da intensificação do que está acontecendo na Cisjordânia, um território palestino. Tiros agora. Vocês ouviram? Vocês ouviram que todo mundo, inclusive, se agachou. Barulho de tiros neste momento e todos eles se agacharam. Agora, a gente não consegue compreender se esses tiros vieram daquele carro que está lá mais acima ou se teria vindo de um outro local. Ó, sim, nós temos lá em cima. Parece ser as tropas israelenses ali naquele veículo, tentando conter a tensão ali na região. Sim, olha lá. Agora com a imagem mais perto, né, Derla? Aqui embaixo, inclusive, está mostrando com mais exatidão o que parecem ser as tropas. E é isso, tentando conter a movimentação? É isso. O que está acontecendo lá na Cisjordânia, hoje, alguns palestinos saíram às ruas para protestar contra a explosão do hospital que deixou centenas de feridos em Gaza. Essa explosão, os palestinos e o Hamas disseram que foi Israel responsável por explodir o hospital. Israel nega e diz que um foguete foi disparado pela Jihad Islâmica em direção a Israel e caiu no hospital. Então, a gente tem uma troca de acusações entre os dois lados. E hoje, palestinos saíram às ruas para protestar contra a morte dessas centenas de pessoas nesse hospital. Aí a gente vê uma das demonstrações de tensão na Cisjordânia. Desde o ataque do Hamas no dia 7 de outubro, Elisa, 60 palestinos já morreram na Cisjordânia em confrontos com as tropas israelenses, em protestos como esse. Então, a gente tem que ficar bastante em atenção ao que está acontecendo por lá, porque esse tipo de protesto que a gente vê nas imagens, normalmente, infelizmente, termina de maneira trágica. O que está acontecendo ali? Peraí, começou uma correria agora e as pessoas correndo atrás. Tem uma ambulância ali chegando. Pois é, de um carro da ambulância. Vocês estão vendo ali na parte baixa da tela. É que nesse momento específico, a gente está com um cinegrafista, olha a importância do trabalho da imprensa, né? Mostrando em tempo real o que está acontecendo. E lá mais ao alto, pelo que a gente está entendendo, né, Derla, as pessoas correram em direção àquela ambulância e agora estão voltando. Aqui parece uma criança correndo, aqui com o rosto vendado, com o tecido, com a bandeira palestina. E aí o atendimento de saúde no local, prestando assistência, prestando ajuda para essas pessoas que estão ali reunidas. Derla, a gente está falando então de uma cidade que fica dentro do território da Cisjordânia. E é importante até, eu aproveito aqui para te perguntar sobre isso, porque a Cisjordânia, pelo menos do que a gente tem podido ouvir de vocês e dos professores, dos especialistas, é um território que dialoga em partes, né, com o governo israelense, diferentemente da efervescência do grupo extremista, o Hamas, na faixa de Gaza. Isso, Elisa. Quem governa a Cisjordânia é a autoridade palestina, que é presidida pelo Mahmoud Abbas, que inclusive tinha hoje uma reunião com o presidente americano Joe Biden, cancelou essa reunião diante do que aconteceu lá no hospital. Ele entendeu que não era o momento de fazer uma reunião com o presidente americano Joe Biden, justamente porque era necessário ter todas as informações emergenciais sobre o que aconteceu lá em Gaza. A Cisjordânia, governada pela autoridade palestina, sim, tem um papel ali de diálogo e de pedir sempre que o mundo consiga resolver essa questão, que é a criação de um Estado para os palestinos. Portanto, esse território da Cisjordânia faria parte de um futuro Estado palestino.
Mas, como você bem lembrou, o Hamas já tem uma posição totalmente extremista, que não admite a existência de Israel. Então, a gente está falando de dois lados completamente diferentes da questão palestina. Elisa. Enquanto a gente vai acompanhando essas imagens que chegam ao vivo, vocês observam ali um grupo de pessoas no lado inferior da tela. Tá aí, mais uma vez a imagem fechada, ótimo, a gente está aqui falando e o Thiago, nosso diretor de TV, já vai trazendo ali umas imagens mais em detalhes. Vocês observam, portanto, alguns palestinos, nós estamos falando do território da Cisjordânia. Lá em cima, então, esse carro de segurança, a Derla explicando pra gente que possivelmente, e a gente fala possivelmente, tá? Porque nós estamos trabalhando com a interpretação nua e crua de uma imagem, né? Então, a gente está vendo a imagem e interpretando com algumas características, né? Algumas mensagens e contando para vocês o que está acontecendo. A Cisjordânia é um território palestino com aproximadamente 4 milhões de habitantes. E a faixa de Gaza é um território também palestino com aproximadamente 2 milhões de habitantes. Então a gente está, mais uma vez, vocês ouviram os tiros mais uma vez, enquanto a barricada vai sendo formada, eles estão pegando ali o que parecem ser uns tonéis de lixo e trazendo também alguns pneus, incendiando tudo isso e fazendo essa barricada, Derla. Sim, pois é, eles estão muito próximos ali, Betel, onde está acontecendo esse problema. Olha que perigo que a gente vê na imagem. Uma pessoa chegou... Pois é, porque o que acontece é de muita tensão esse momento, porque a gente não sabe se esses motoristas são colonos israelenses e eventualmente vão tentar atropelar essas pessoas. Então é realmente bastante tensa essa imagem, esse protesto que a gente está vendo no momento. Como eu dizia, o que a gente vê na imagem é um assentamento israelense dentro da Cisjordânia. E de um lado a gente tem os colonos israelenses nessa região e do outro palestinos. E nesse momento há esse protesto dos palestinos contra o que aconteceu lá no hospital. Agora eles atearam fogo em lixeiras, pneus e fazem ali uma barricada. Só que a gente também não vê do outro lado a presença de israelenses. Só ali na subida daquela colina que parecem haver tropas que estão ali. O que dá a entender é que eles estão ali para fazer uma segurança, para impedir que os palestinos subam ali onde tem aquelas edificações que muito provavelmente são edificações de colonos israelenses. Ah, entendi. Olha a importância da gente ter aqui o olhar da Derla Cardoso explicando pra gente todas essas coisas. Vocês viram agora que chegou esse veículo vermelho e as pessoas estão tirando mais pneus, é isso? Ou seja, não era de colono israelense, né? Os veículos são de outros palestinos que chegam para engrossar a manifestação. Perfeito, tá aí a interpretação da Derla explicando isso pra gente, que então são outros palestinos que estão contribuindo com a chegada de mais ferramentas, de mais acessórios para essa que viria a ser uma manifestação. A Derla está aqui explicando para a gente, até quero mergulhar um pouquinho mais contigo nesse aspecto do hospital, Derla, porque houve um ataque a um hospital nas últimas horas ou há mais de um dia, mas a gente está falando de algo aparentemente recente. Houve um ataque ao hospital e tem havido agora uma discussão sobre de quem é a autoria, né? Quem é que fez tudo aquilo? Então, agora é uma manifestação dos palestinos em relação a esse ataque. O que aconteceu exatamente? Onde fica esse hospital, Derla? Esse hospital fica no norte de Gaza. A região norte de Gaza foi onde justamente Israel pediu para que as pessoas deixassem o norte em uma preparação que eles estão fazendo para uma incursão terrestre. É claro que os pacientes dos hospitais que ficam ali na região norte, muitos deles não puderam sair porque dependem de cirurgias, de receber medicamento para dor, enfim, recebem oxigênio e não conseguiram sair. Então tinha muita gente internada nesse hospital. E ontem fomos surpreendidos com essa notícia de que esse centro médico foi explodido, caiu um projétil e matou centenas de pessoas nessa estrutura. Imediatamente, as autoridades palestinas acusaram Israel de ter bombardeado esse centro médico. Praticamente em seguida, o exército de Israel já veio prontamente com vídeos que mostravam que um projétil do lado de Gaza, na verdade, foi disparado em direção a Israel. Houve uma falha, segundo o exército israelense, esse projétil caiu bem em cima
do hospital. Então, a gente está tratando de duas versões. A versão do exército israelense, dizendo que quem disparou esse foguete foi a Jihad Islâmica, e tem ali o Hamas e as autoridades palestinas dizendo que, na verdade, foi um ataque de Israel. Os nervos se afloraram, a gente pode dizer que é uma nova etapa daqui para frente nessa guerra, porque tem muita gente revoltada com o que aconteceu, apesar da troca de versões. Um fato é que centenas de pessoas morreram nesse ataque, Elisa. Pois é, mais um retrato triste, né? A gente não sabe nem como é que categoriza isso, porque tristeza tem havido desde o primeiro dia, mas quando a gente noticia sobre um ataque a um hospital, que é o lugar que a gente imagina que vai levar saúde para essas pessoas, isso acaba elevando ainda mais essas discussões. Para você que acabou de chegar agora aqui na CNN Brasil, nós estamos com imagens ao vivo. Esse é o território da Cisjordânia. Essa imagem ao vivo do território da Cisjordânia, que é mais uma região onde vivem os palestinos, não apenas os palestinos, porque a Débora estava aqui explicando para a gente que existe um assentamento israelense ali mais acima da imagem. E neste momento ocorre, portanto, uma manifestação. Os palestinos armaram ali uma barricada, né? Então puseram o que parecem ser latas de lixo, os contêineres, muitos pneus. Acabou de chegar um veículo também com o porta-malas carregado de pneus, e esses manifestantes vão lá, retiram e acrescentam ainda mais a barricada. Por isso que agora essa fumaça tomou conta do ambiente, porque os pneus estão queimando neste momento. Ali mais abaixo na imagem você confere também outros manifestantes, a chegada também de algumas mulheres e esses veículos que vão passando numa velocidade danada ali, né, Devla? E a gente não sabe também por qual motivo, né, se eventualmente pessoas estão tentando se abrigar em outros locais ou são pessoas que estão envolvidas com essa manifestação. O que me chama a atenção é essa corda que eles giram, vendo de longe, numa interpretação totalmente leiga, parecem ser pedras. É isso mesmo. É isso? Inclusive, alguns analistas já apontam que essa guerra pode desencadear a terceira intifada. A intifada é um conjunto de ações, de eventos violentos entre palestinos e israelenses. A primeira intifada, em 1987, foi caracterizada justamente por isso, por palestinos atirando pedras contra soldados israelenses, e muita gente morreu em 1987. A segunda intifada foi entre 2000 e 2005, quando uma série de confrontos também deixou vários mortos. Então agora o que os analistas dizem é que poderia estar próximo de acontecer uma terceira intifada, desencadeada justamente pela guerra entre Israel e o Hamas. Isso porque muitos palestinos inocentes estão morrendo. Então a gente tem visto protestos como esse acontecerem desde o dia 8 de outubro, quando começou a resposta de Israel contra o Hamas. Elisa. Vocês acompanham agora mais um veículo do Serviço de Saúde no local, passando com a sirene ligada. Agora há pouco houve também uma movimentação de um veículo, uma ambulância, uma correria danada. Vejam aí, mais um passando. E eles estão entrando ali pro lado esquerdo. Então, é toda essa movimentação que ocorre neste momento em mais esse local que tem havido uma resistência por parte desses palestinos. Agora, é importante a gente até ressaltar aqui um aspecto. Nós estamos vendo uma resistência dos palestinos, mas não quer dizer que essas pessoas sejam integrantes do Hamas, né? É uma pergunta, assim, um comentário que eu te faço, Derla, para que nós possamos esclarecer. É difícil você fazer uma diferenciação, né, de quem é ou não integrante de um grupo extremista. Nós estamos vendo uma resistência dos palestinos, mas também a gente não pode aqui afirmar que eles façam parte ou não do Hamas, porque a gente está falando de dois locais diferentes de conflito. Sim, claro que não, são palestinos. Claro que não dá para a gente afirmar cada pessoa que está na imagem, mas no geral, em termos gerais, o que a gente pode dizer é que são palestinos protestando contra a morte de outros palestinos na faixa de Gaza. E não é só nesse local da Cisjordânia onde há protestos. Várias cidades registraram protestos hoje com justamente palestinos portando a bandeira da Palestina. A gente vê uma pessoa ali com justamente essa bandeira protestando pela causa palestina. Também foi convocada uma greve geral de 3 dias, justamente em luto, em ocasião do luto das mortes
que aconteceram nessa guerra. Então, há uma reação ali generalizada, praticamente, dos palestinos da Cisjordânia para protestar contra as mortes, no geral, que estão acontecendo em Gaza. Agora, as mortes, centenas de mortes no hospital, desencadeou uma revolta ainda maior hoje. Inclusive, a gente tem reação de vários líderes internacionais, uma cúpula na Jordânia, que participaria o presidente do Egito, o rei jordaniano e também o presidente Joe Biden, foi cancelada justamente por conta dessa situação. O líder palestino Mahmoud Abbas também participaria dessa cúpula. Derla, quando você fala líder palestino, fazendo aqui também uma diferenciação, a gente está falando de um líder que não tem relação, pelo menos não oficialmente, com o grupo extremista, claro que não. O Hamas. A gente está falando de duas coisas diferentes, inclusive um líder que até dialoga com Israel, é isso? Sim, claro. O Mahmoud Abbas é o líder oficial da Palestina, ele representa a causa palestina, ou seja, é ele que está responsável por representar os territórios palestinos em qualquer tipo de negociação com os outros países, incluindo os Estados Unidos. Eu fico fazendo repetidas vezes essas perguntas aqui à Derla, né? Porque é muito importante que nós façamos sempre essa diferenciação. Primeiro, dos ataques terroristas jamais serem normalizados. Jamais você pode normalizar alguém entrar e matar uma criança, matar uma gestante, sair sequestrando todo mundo, causar pavor, sofrimento, dor e usar essas pessoas como se fossem bonecos e no fim matá-las. Não há o menor cabimento de haver a normalização disso. A gente está falando de um caos, de uma atitude extremista e de um grupo que pratica essas atividades terroristas. Ponto. Agora, nós não podemos generalizar para todos os palestinos. Evidentemente que até observando esse tipo de imagem dela, vendo de fora, qualquer pessoa interpreta, bom, estão ali cometendo um crime, estão ali incendiando, fazendo uma barricada, atacando o serviço militar israelense. Você olhando de fora, você faz esse tipo de interpretação. Agora, a gente está falando de um povo que todo mundo conhece alguém que morreu, todo mundo conhece alguém que foi sequestrado, todo mundo conhece alguém que está ali na linha de frente enfrentando. Então, você já está num momento de uma condição, de uma exaltação de todos os ânimos, humores, dores e luto de um povo. Então, é um momento que, apesar de ser difícil fazer essa diferenciação, é necessário que nós façamos sempre. Vejamos aí a imagem. Chegaram mais tropas israelenses para fazer a segurança da região. Então, a gente tem que prestar atenção no que vai acontecer a partir de agora, Elisa, porque está todo mundo armado ali e normalmente, infelizmente, o que a história mostra e o que os eventos recentes mostram é que normalmente dá em tragédia o que a gente está vendo nas imagens, porque os palestinos, os que protestam violentamente, é claro, vão atingir de alguma forma as tropas israelenses que normalmente respondem com fogo. E numa guerra você mata para não morrer. Né? Você mata para não morrer e a gente vai observando esse caos ao vivo. Atenção, você vê na imagem, então, às 9 horas e 38 minutos, a chegada de mais militares israelenses. Foi retirado, então, saiu de cena um veículo e agora tomou a posição desse momento de enfrentamento um tanque israelense. Agora, o aumento da quantidade de militares israelenses aparecendo aí na tela, e para vocês terem uma ideia, bom, só pela imagem você já consegue ver o quão perigosa foi a repercussão do ataque a esse hospital.